Queridos irmãos, bom dia, graça e paz a todos vocês. Hoje vamos falar da lição 10, um anjo que salva e castiga. No final dessa lição, o aluno ele vai saber que os anjos de Deus colaboram com a igreja aqui na terra e estão sempre dispostos a obedecer. Também ele vai sentir gratidão a Deus pelos anjos, deseja ser obediente como eles. E eles vão responder, mostrando confiança que Deus enviará seus anjos sempre que for necessário. A senha da lição está em Hebreus 1,14, que diz: os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Bom, para a aula ser mais interessante, nós vamos precisar de alguns recursos, como a Bíblia, lição, uma lousa ou um cartaz, figura do mapa, tá? O mapa da página 68, que eu vou mostrar aqui para vocês, é importante mostrar esse mapa, ó, esse mapa aqui, certo? E também o da árvore genealógica, ó, que fala da vida de Herodes, a árvore genealógica de Herodes. E vocês também vão precisar de lições e bíblias, tá? Bom, se fosse necessário, amplie o mapa da árvore genealógica, tá bom? Para ficar melhor para explicar, né, e mostrar. Se for necessário, amplie esse aqui, tá? Que fala da família de Herodes. Bom, se não for suficiente esse tamanho, você pode também mandar imprimir de forma maior e colocar no mural da sala para todos verem. E aí você vai ter que ajudar os alunos a reconhecerem no mapa os lugares mencionados na lição, tá? Que foi esse mapa aqui, ó. Também seria bom ampliar os lugares que vai ser apresentado. Por exemplo, eu marquei aí 3 lugares, né, em círculo, certo? Então, conquistando a lição, a atenção, você vai deixar um espaço na sala, um espaço bem grande para que os alunos possam se locomover. E aí, você vai ler Êxodo 19:9, que fala de quando Deus falou com Moisés no Monte Sinai. No Monte Sinai, e o aparecimento de Deus também através de uma nuvem. Como foi isso? Depois dessa leitura, né? Você fala que o povo de Israel, naquele momento, ele prometeu fazer tudo o que o Senhor mandasse. Não, nós fazemos, Senhor. Então, a pergunta que você vai fazer para os alunos: será que estamos dispostos a obedecer a tudo também? Então, você vai fazer uma atividade de comando com eles, né? Quando você disser assim, andar, eles vão andar. Parar, eles vão parar. Quando você disser para bater palma, eles vão bater palma. E quando você falar o nome, né, eles devem dizer primeiro o nome deles, tá bom? Balançar, aí eles vão ter que balançar, né? O tronco de um lado para o outro, assim, de um lado para o outro. Quando você pular, eles vão pular, tá? Então, você vai mandar esses comandos. Depois você vai acrescentar mais comandos. E, por fim, você vai dar uma ordem, só que eles vão ter que fazer o contrário. Pular, eles vão andar, entendeu? Falar, eles vão ficar calados. E vice-versa, certo? Bom, o que quer dizer isso? Aí você vai explicar para eles. Às vezes achamos difícil em obedecer ao Deus que nos manda. Já os anjos estão sempre ansiosos para cumprir as ordens de Deus. E aí fale que hoje, né, na história que vamos trabalhar, nós vamos ter a participação de um anjo. E aí nós vamos ficar atentos a esse assunto. Amém. Olá, graças e paz a todos. Continuando a lição 10, um anjo que salva e castiga. Nós vamos ver aqui a página 69, tá? Que tem a árvore genealógica dos Herodes. A Bíblia, ela fala de vários Herodes, tá? Nós temos aqui o Herodes Arquelau, Filipe I, Herodes Antipas, Filipe II, Aristóbulo. Aí vem a história de Salomé, que está incluída nesses Herodes, né?
Herodias, Herodes Agripa I, aí vem quem está incluído também nessa história, Berenice, Drusila e Herodes Agripa II, certo? Todos esses fazem parte da família de Herodes o Grande. Então, eles eram todos parentes e isso pode deixar assim até a gente confuso, né? Tanto Herodes, mas vamos entender melhor as coisas. Bom, Herodes o Grande, ele foi o que mandou matar os bebês de Belém quando Jesus nasceu. Lembra da história? Que os magos chegaram, disseram que nasceu um Salvador, então ele ficou enciumado e mandou matar as crianças, os bebês, né? E Herodes Arquelau, ele era filho do Herodes o Grande, tá? E ele reinou pouco tempo na Judéia. E Herodes Antipas era o irmão de Arquelau. Ele governava a Galileia e a Pérea, tá? Então no mapa tá aqui, olha, Galileia e Pérea. Pérea bem aqui, ó, certo? Por isso que é bom mostrar o mapa, pra vocês terem uma ideia. Bom, foi esse que mandou matar João Batista. Então, o Herodes Arquelau, que foi o mandante da morte de João Batista. O Herodes da história de hoje, que nós vamos ver, era sobrinho de Antipas e de Arquelau. Era neto de Herodes o Grande. Então, esse Herodes que nós vamos falar, ele era neto de Herodes o Grande. Herodes, eles não eram judeus, mas idumeus, eles eram descendentes de Esaú. Então, como a gente pode ver, eles sempre estavam em luta pelo poder, eles eram muito gananciosos. E a Judéia, ela passou pelo governo de Herodes o Grande, Herodes Arquelau, governadores romanos, e na época da nossa história, era governada por Herodes Agripa I, sobrinho de Arquelau e de Antipas, tá? Como eles não eram judeus, eles queriam se manter no poder a todo custo. Ele fazia o possível e o impossível para estar no poder. Então, Herodes Agripas, ele quis agradar os líderes judeus para ganhar o apoio deles. E é aqui que começa a nossa história. E nós vamos contar agora ela para vocês. Bom, lá em Atos 12, de 1 a 23, você vai combinar essa leitura com os alunos e você vai dividir os trechos dessa narração que está na Bíblia entre vários alunos. Aí você vai escolher outros para serem os demais personagens, por exemplo, o anjo, Pedro, Rod, os crentes, povos de Tiro e Sidom. Então você vai fazer uma dramatização dessa história. Essa história ela conta quando Pedro e Tiago foram presos, mataram Tiago, e Pedro estava na prisão. A igreja orou para tirar Pedro da prisão e ele foi visitado por um anjo, tá? Então, depois que você dramatizar toda essa história, você faz a pergunta, né? Por que Deus salvou Pedro e não salvou Tiago? Olha que pergunta. Por quê? Né? Deus salvou Pedro e não salvou Tiago. Bom, você vai dar um tempinho para eles responderem, raciocinarem e responderem. Será que ele amava mais a um do que o outro? Ou será que Pedro merecia mais proteção que Tiago? O que vocês acham? Pergunta para eles. Aí você vai dar tempo para eles raciocinarem, né? Bom, você vai ouvir as respostas deles e depois vai esclarecer. Deus, ele não tem preferência. Ele não tem preferência. Ele não amava mais a Pedro que a Tiago, tá? Os dois eram importantes. Os dois eram muito importantes. A questão é que Deus sabe o que é melhor e qual o alcance do trabalho de cada um. O mesmo Deus que salvou Sadraque, Mesaque e Abednego, né, da fornalha, também ele permitiu que Estevão morresse. Lembra da história de Estevão que a gente já estudou aqui? Nesses dois casos, o seu glorioso nome foi honrado. Quando Estevão morreu, muitas pessoas se converteram, principalmente Paulo, né? Pelo testemunho de Estevão, sua bondade para com os inimigos, Saulo foi tocado mais tarde e se converteu. A gente também já viu essa história. O fato é que não sabemos o que é melhor, nem por qual motivo, por qual maneira ele deseja que o honremos. O importante é que estejamos dispostos a ser fiéis em qualquer situação, ok?
queridos irmãos, nós vamos agora revisando a lição. Só que você vai ler o texto de 2 Timóteo 2,15, que fala sobre a gente poder saber manejar bem a palavra de Deus, né? Nos apresentar como obreiros aprovados, que sabem manejar bem a palavra do Senhor. E aí você vai perguntar, vocês estudaram a lição e prestaram atenção na leitura? Então agora nós vamos fazer uma atividade e vamos ver quem vai apresentar se apresentar como obreiro aprovado. E aí você vai dividir em 2 grupos. Cada grupo vai eleger quem vai responder as perguntas da lição de domingo a quinta-feira, tá? E você vai enumerar de 1 a 4. Os participantes, eles vão responder as perguntas dessa forma. Por exemplo, número 1. Quem tirou o número 1 de um grupo vai formar dupla com o número 1 do outro grupo. Quem tirou o número 3, por exemplo, de um grupo, vai formar dupla com o 3 do outro grupo, certo? Até formar todas as duplas. Você vai tentar fazer com que as perguntas tenham o mesmo nível de dificuldade, tá? E ao fazer as perguntas, você vai dizer assim, olha, você responde ou passa? Então, se o participante foi sorteado para iniciar, ele responder ou passar, se ele responder certo, ele ganha 3 pontos. Se ele responder errado, ele perde 1 ponto, tá? Na segunda pergunta, vai ser a mesma situação. Responda ou repassa. Né? O participante do outro grupo, ele vai poder responder ou repassar de volta a palavra, né? A pergunta, ao representante do primeiro grupo. Se responder, ele vai ganhar 2 pontos. Se ele errar, ele perde 1 ponto. Responda ou paga. Aí vai pagar uma prenda se errar. Então, você volta ao primeiro participante e ele terá de responder ou pagar com uma prova. Se responder e acertar ou pagar, a prova ele ganha 1 ponto. Se errar, ele perde 1 ponto. Certo? E aí, vence o grupo que conseguir maior pontuação. O grupo que perdeu deve dar os parabéns ao grupo vencedor e este deve também elogiar o esforço do grupo que perdeu. Não permita que haja arrogância ou humilhação por parte de ninguém. Nessa atividade, os alunos, eles devem aprender a ganhar sem se tornarem arrogantes, ou perder sem se tornarem invejosos. Caso se comportem de maneira indesejada, eles podem perder os pontos que ganharem. Então, se tiver uma equipe que está se desfazendo da outra equipe porque ganhou, aí você, peraí, tira os pontos deles, tá? O que vale é a harmonia, tá? E não a desarmonia. Então, agora nós vamos falar do aplicando. Então, você vai falar que o anjo que matou Herodes foi o mesmo que libertou Pedro da prisão. E quantas coisas os anjos fazem por nós? Vocês lembram? Aí você vai fazer lembrar do anjo que conduziu Filipe até o etíope, do anjo que mandou Cornélio procurar Pedro, e esse anjo que nós trabalhamos hoje, que libertou Pedro da cadeia à noite e depois matou Herodes. Aí você vai dizer, viram como a igreja da terra e do céu trabalham unidas? Hoje, como no tempo dos apóstolos, os anjos estão subindo e descendo por toda a terra. Eles querem nos animar quando estamos tristes, nos proteger quando estamos em perigo e converter nosso coração para Jesus quando estamos em rebeldia. Aí você vai falar para os alunos recitar o versículo que foi memorizado durante a semana. Qual foi o versículo que nós lemos nessa semana? Foi o versículo que está em Hebreus 1,14. Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Então você vai explicar a palavra espírito nesse versículo, que se refere ao tipo de corpo dos anjos. Eles não são de carne como nós, né? Carne e osso como o nosso. E também vai explicar que a palavra ministradores quer dizer servidores, ou seja, que os anjos celestiais, eles são servidores, eles são seres celestiais especialistas em servir e ajudar. Aí você vai falar para eles, não podemos ver esses
ajudantes celestes, mas eles estão conosco, liderando, ajudando e protegendo. Nossos anjos estão constantemente subindo e descendo ao céu, levando nossas orações a Deus e trazendo bênçãos e auxílio deles para nós. Jesus está no céu, cercado de milhares de anjos que estão prontos a vir à terra para nos ajudar. Quando a pessoa mais fraquinha faz um pedido sincero a Deus, o Senhor envia um anjo imediatamente para ajudar. Pode ser rico ou pobre, criança ou adulto, famoso ou desconhecido. Todos são atendidos da melhor maneira. E aí você vai pedir para os alunos se revezem na resposta da perguntadora de sexta-feira e depois vai conversar com eles sobre a atuação dos anjos na vida deles. E aí você vai concluir com uma oração agradecendo a Deus pelos anjos e pedindo graças para sermos fiéis como Tiago e como Pedro foram, ok?